1 Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9. Leamos juntos. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Amém. Querido Deus, fale ao nosso coração. Precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer, a mensagem do Senhor. Nos direciona, Deus, para que haja um quebrantamento do Teu Espírito em nós, para que as nossas vidas possam se enquadrar na Tua vontade. Isso só acontece por meio do ensino da Tua palavra. Por isso precisamos de ouvir a Tua voz, a voz do Teu Espírito nessa noite. Fale, Deus, ao Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vivemos um contexto extremamente competitivo. Como é competitiva a nossa geração? Eu não sei se em outras gerações era diferente, provavelmente não, mas vivemos uma pressão sobre pressão. Precisamos produzir. Aquelas pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, que têm metas para serem batidas, vivem uma pressão desgastante diária, sempre mais. Nunca a mentalidade do consumismo coloca que nunca nós devemos estar satisfeitos com o status que estamos nele, sempre mais. E esse sempre mais gera em nós uma busca incessante para nos enquadrarmos nesse cenário atual que estamos nele. Eu não sei se essa busca acontece também com a nossa espiritualidade. Eu não sei se você tem o mesmo desejo de se desenvolver espiritualmente, como a sociedade coloca que devemos desenvolver como funcionários, como donos das nossas próprias empresas, ou pessoas que, de acordo com o catálogo social, são bem-sucedidas. A pergunta é, será que nós somos bem-sucedidos espiritualmente falando? Ou nós, às vezes, até usamos a nossa fé em busca de um sucesso pessoal? E às vezes, quando falamos sobre isso, vem à nossa mente rapidamente a teologia da prosperidade. Não, pastor, quem faz isso são aqueles que estão nas igrejas neopentecostais, buscando sempre um progresso financeiro e usando Deus para isso. Mas às vezes, amados, nós também caímos nessa cilada e achamos que ser abençoado é ser bem-sucedido. Ser abençoado é conseguir sempre galgar os degraus. Não há problema nenhum. Sempre repetimos isso, em você galgar os degraus da vida e melhorar a cada dia mais, e subir a cada dia mais. O problema, meus amados, é quando nós fazemos dessa busca a razão da nossa vida, quando o nosso coração está depositado nisso. Mas nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós temos um chamado. Esse texto está falando sobre o nosso chamado. E quando usamos a expressão chamado, isso significa que você foi convocado por Deus. A salvação não é apenas a libertação da morte para a vida, das trevas para a luz. A salvação também é um convite para você desenvolver um chamado que Deus te deu. Para cada um de nós que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos uma função para desempenhar aqui na terra, e nós precisamos desempenhá-la com o máximo de qualidade. A Bíblia vai colocar que, como cristãos, nós precisamos ter o mesmo treino, a mesma preocupação no processo de aperfeiçoamento como atleta. Está se aproximando as Olimpíadas, e olha, meus irmãos, são vários os atletas que estão preocupados em bater as metas para que possam estar aqui inseridos nas Olimpíadas de 2016, competindo com os melhores do mundo. E quando o apóstolo Paulo fala acerca da nossa trajetória cristã, ele usa a figura desses competidores, ou então do soldado. E é impressionante porque o soldado ele precisa ter uma precisão, uma pontaria, para que a vida dele, para que ele consiga sobreviver, para que a vida dele seja preservada. Estava vendo
ouvindo uma das rádios aqui do Rio, e um dos estudantes que estão se preparando para a polícia militar ou civil, não me lembro qual, mas são mais de 1.000, e eles estão há um mês para formar e nunca deram um tiro. E eles precisam de dar pelo menos, se não me engano, 300 tiros. Imagina como esses meninos, e talvez meninas também, sairão para atirar. O bom soldado é aquele que tem mira, o bom soldado é aquele que é preciso no seu tiro. Isso só acontece por meio de exercícios exaustivos. O apóstolo Paulo compara a igreja com a figura do soldado e com a figura do atleta. Nós precisamos sermos cristãos de alta precisão. E esse texto vai dizer o que é um cristão de alta precisão. Um cristão de alta precisão, ele precisa ter um coração harmônico. Olha o que diz o versículo de número 8. Começa falando sobre, a expressão usada aí é finalmente. Finalmente por quê? Porque se você olhar o texto acima, o apóstolo está tratando sobre as relações dos cristãos em vários ambientes. Pedro vai dizer como o cristão deve se comportar na sociedade, Pedro vai dizer como o cristão deve se comportar no trabalho, na relação com seu patrão, Pedro vai dizer como que o cristão deve se comportar na sua relação marital, marido e mulher, e é interessante quando o apóstolo Pedro desenvolve o tema do casamento aqui, ele vai dizer que a mulher tem que ser submissa sim, mas ele vai dizer que o homem tem que tratar a esposa como um cristal, como algo sensível, delicado, e é interessante porque o apóstolo Pedro coloca, eu repensei muito depois que eu li esse texto, ele fala, olha, se você não tratar a sua esposa como a parte mais delicada, as suas orações serão interrompidas. Eu acho que só assim para homem ouvir, né? Eu não vou te escutar. Aprenda a tratar a sua esposa, senão eu não vou te escutar. Preste atenção, leia o texto, está falando aí. E aí depois que Pedro trabalha a vida do cristão nos vários ambientes, ele escreve finalmente. Finalmente, o crente precisa ter um coração harmônico. E um coração harmônico é um coração aonde todos são de igual ânimo. Sede todos de igual ânimo. A palavra no grego é pensem todos a mesma coisa. E aqui nós vamos entrar em contradição com um dos pensamentos populares mais vigentes nos dias atuais, que a unanimidade é burra. Pode ser que isso funcione fora da igreja, mas na igreja, a unanimidade representa a vontade de Deus em muitas situações, ou talvez na maioria delas. Uma igreja que está afinada com Deus, ela fala a mesma língua. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo: sede todos de igual ânimo, pensem igualmente, todos sejam da mesma opinião. E isso, nós podemos observar a teologia, que não vai ser complicado entender o que o apóstolo está dizendo aqui. Preste atenção, o Espírito Santo de Deus, que habita na minha vida, é o Espírito Santo de Deus que habita na sua vida, é o mesmo Espírito. E não pode o Espírito de Deus falar coisas diferentes no mesmo corpo, na mesma igreja, no mesmo ambiente. O Espírito de Deus confirma a vontade dele em nós. E aí você diz, pastor, mas eu não posso pensar diferente? Claro que pode. Mas quando há a presença do Espírito Santo de Deus entre nós, a unanimidade vai ser algo constante na vida da igreja. Porque o Espírito vai falar ao meu coração, o Espírito vai falar ao seu coração, o Espírito vai falar ao coração do conselho, o Espírito vai falar ao coração de todos. Basta nos submetermos à voz do Espírito Santo. E daí, nós temos um grande problema. O problema é que o nosso coração é uma terra fértil para o orgulho. O nosso coração, ele tem uma disposição de autossuficiência impressionante. Como nós achamos que temos um plano melhor para a igreja do que a unanimidade. Como nós achamos que nós temos uma proposta melhor que deveria se sobressair aos outros. Meus amados, uma igreja, para ser unânime no seu pensamento, ela não tem que ter opiniões de um ou de outro prevalecendo. Uma igreja, para ser unânime diante de Deus, ela precisa ter a vontade do Senhor prevalecendo. E a pergunta então é, como a vontade do Senhor prevalece? Quando todos buscam essa vontade em oração. Quando todos se colocam submissos ao governo de Deus sobre a igreja.
E é interessante porque Pedro está escrevendo para uma igreja que está enfrentando um tempo de muita tensão, de muito conflito externo, porque há uma perseguição. Existem governos, homens, que estão querendo destruir esta igreja, e por causa disso, e sabemos que funciona assim, quando estamos enfrentando uma pressão externa, isso aflige também o interno, né? Quando a sua família está enfrentando uma enfermidade, ou quando está enfrentando um problema financeiro, isso abala a estrutura da família, e isso estava abalando a estrutura da igreja, porque havia uma pressão externa muito forte, e o apóstolo Pedro então diz: olha, vocês precisam ser todos de igual ânimo. E essa unanimidade, que não é burra, mas que vem do Espírito Santo, ela acontece quando uma igreja se ajoelha diante de Deus. Por isso, meu querido, estamos começando o ano de 2015, e uma das pautas da sua oração diária é a igreja do Senhor Jesus que você congrega nela. Você que está nos assistindo pela internet, você precisa colocar na pauta diária da sua oração a igreja que você congrega. Por quê, meus amados? Porque à medida que nós oramos pela igreja, nós nos afinamos com o pensamento de Deus para aquela igreja. A igreja da Gávea não pode ter um pensamento próprio. A igreja da Gávea precisa ter os pensamentos de Deus sobre ela. E os pensamentos de Deus vão fluir à medida que nós buscamos ao Senhor em oração. Coloque a sua igreja na pauta de oração em 2015. Para quê? Para que sejamos todos de igual ânimo. Isso não é opinião de uma pessoa, isso é a palavra de Deus que está nos instruindo. Quando nós lemos o livro de Atos, havia unanimidade na igreja. Quando nós observamos a vontade de Deus se manifestando ao longo da história, dentro da igreja, nós percebemos essa unanimidade que fazia com que a igreja crescesse. Você quer ver uma estratégia do diabo para minar o trabalho da igreja? É o quê? Colocar irmãos contra irmãos. Olha as cartas que Paulo escreve. O problema de todas elas, ou pelo menos da maioria, é que estavam havendo conflitos internos. E aí Paulo tinha que escrever e dizer: gente, nós precisamos focar no nosso alvo, nós temos uma missão para cumprir, nós temos uma carreira para completar, nós não podemos ficar nos debatendo. Por isso o Espírito de Deus manifesta em nós através da unidade. A unidade é uma marca daqueles que realmente querem viver um evangelho segundo o coração de Deus. O texto vai dizer mais: nós precisamos ser compadecidos. Essa unanimidade só vai acontecer quando formos cheios de simpatias uns pelos outros. A palavra aqui no grego é simpateis mesmo. É a ideia de você querer o bem do outro, é você ser simpático ao outro. É quando eu quero não o meu próprio bem, mas quando eu quero o bem do próximo. A nossa relação, se queremos ter realmente uma relação pautada nos princípios de fé, é uma relação onde o meu próximo é promovido e não eu. Aonde ele sai no lucro, mesmo que eu saia no prejuízo. Nós estamos trabalhando com os nossos jovens e adolescentes nesse período, para conseguirmos esse dinheiro, e está sendo uma experiência fantástica, muito mais do que o propósito final, que é arrecadarmos o valor para a viagem. Tem jovem que trabalha muito mais do que outros, até porque conseguem desdobrar alguns assuntos mais complicados, conseguem fazer compra, e conseguem resolver com o churrasqueiro, conseguem fazer trabalhos que tomam tempo e desgastam mais. Outros conseguem apenas lavar as louças depois. Outros conseguem apenas arrumar as mesas, e talvez aquele que trabalha muito pode olhar para aquele que está trabalhando menos e dizer: mas para aí, eu vou dividir o mesmo tanto que ele? Uma curiosidade: não surgiu esse pensamento entre os nossos jovens e adolescentes. Estão todos trabalhando com alegria, sem se preocupar com isso. Isso é que eu chamo de unanimidade de pensamento. Compaixão, compadecer, não tem problema, estamos juntos no barco. E quando todos nós nos unimos para fazer esse movimento, todos saem no lucro, todos saem ganhando, ninguém sai perdendo. Meus queridos, esse é o caminho para uma igreja saudável. Compaixão é quando eu quero o bem do outro. Romanos capítulo 12, versículo 15 vai dizer: alegrai-vos com aqueles que se alegram e chorai com aqueles que choram. E essa é a ideia do autor. Nós precisamos sentir o time da igreja, precisamos entender o momento de cada irmão e precisamos nos envolver emocionalmente com o momento do próximo. Mas o texto ele aprofunda mais ainda,
Ele vai dizer: vocês devem ser todos, frise, grife o todos, de igual ânimo, compadecidos e fraternalmente amigos. Como se não bastasse o apóstolo Pedro colocar que deveriam ser todos amigos, ele enfatiza dizendo que nós temos que ser fraternalmente amigos. Existe uma relação de irmandade entre nós, e talvez uma irmandade que até sobrepõe a irmãos de sangue. Muito provavelmente você se encontra mais com seus irmãos de fé do que com seus irmãos de sangue. Isso nos une, isso faz com que nós tenhamos uma relação muito próxima. E claro, meus amados, isso gera amizade, isso gera amor entre nós. E a palavra aqui é Filadélfoi, né? Amor entre os irmãos. Que maravilha é quando a igreja entende isso. Que maravilha é quando a igreja está aberta para esse pensamento. Sempre fraterna, sempre procurando novos vínculos, novas amizades no amor de Cristo. Mas o autor diz mais. Diz que nós devemos ser misericordiosos. O que é alguém cheio de misericórdia? É uma pessoa que não é implacável nos seus juízos. É aquele que não acha que o seu pensamento tem que sobrepor a todos os outros. Pelo contrário, é aquele que submete o seu pensamento ao pensamento do outro para um diálogo, para uma conversa e para um amadurecimento. Misericórdia é quando você aprende a não punir o outro como você acha que ele deveria ser punido. Meus queridos, igreja não é lugar para nós rotularmos uns aos outros. Igreja não é lugar para a gente dar aquela olhada e dizer, não gostei. Não é lugar para isso. Igreja é lugar para nós nos aproximarmos. E aí, eu quero fazer um desafio para você em 2015. Procure uma das nossas células. Nós temos aqui na igreja pelo menos 15 células e vamos abrir novas outras células. Você precisa ter relacionamento íntimo com seus irmãos de fé, porque nesses relacionamentos é que nós encontramos apoio para enfrentar as adversidades do nosso dia a dia. É ali que nós choramos, é ali que nós sorrimos, é ali que nós aprendemos a ser fraternalmente amigos, compadecidos, é ali que nós temos condições de ter todos um ânimo igual. Procure uma célula. Viva a fé evangélica, conforme o apóstolo está nos ensinando nesse texto. Seja humilde. Ele vai nos ensinar que uma das características para aqueles que vivem em comunidade, para aqueles que procuram uma fé com excelência, é a humildade. E meus amados, quando eu falo de humildade, talvez você traz à sua mente o exemplo de Cristo, e a ideia é exatamente essa. Humilde não é aquele sujeito que faz cara de humilde. Humilde não é aquele sujeito que, quando está se inserindo num grupo, se apresenta como humilde. Humilde é alguém que foi trabalhado, quebrantado, lapidado pelo Espírito Santo de Deus, porque existe uma falsa humildade. A verdadeira humildade, e não só a verdadeira humildade, mas todos esses comportamentos que nós apresentamos aqui, eles só serão produzidos pelo Espírito de Deus. Nosso coração não tem terra fértil suficiente para produzir esses sentimentos. Por isso, precisamos sim desenvolver a nossa fé através da meditação na palavra, através da oração, através do quebrantamento. E eu quero dizer mais. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos para aqueles que nos amam. Eu acho que um dos grandes problemas da igreja do século 21 é que essa igreja está muito sensível. E ninguém pode falar mais a verdade para o outro. A gente precisa sempre estar acariciando uns aos outros. Ninguém pode dizer o que pensa e o que precisa ser mudado no outro. A Bíblia nos exorta a fazermos assim. Precisamos exortar uns aos outros. Precisamos trabalhar os defeitos uns nos outros, porque, meus irmãos, o meu orgulho é tão grande que ele me cega para enxergar os meus defeitos. Eu preciso de pessoas que me ajudam na caminhada. E eu não tenho dúvida de que você também precisa. Eu quero convidar também você para um desafio em 2015. Ouça a pessoa que está mais próxima de você. Acredite nela. Aquilo que a sua esposa fala de você, ela tem toda a razão. Você tem razão, meu bem. Eu vou mudar em 2015. Olha lá, você tem razão. Mas o contrário também é verdade.
Muito daquilo que os maridos falam para vocês, esposas, muito, também é verdade. Ouça, mas não ouça para armar um conflito onde um fica jogando o defeito do outro. Não, aí perdeu o sentido. Arquiva aquilo, mas não para vingar. Arquiva aquilo para você trabalhar em seu coração. E quando está nervoso, eu acho que é mais verdade ainda. Arquiva aquilo, vai para o quarto, questiona ao Senhor se realmente aquele ponto da sua vida não precisa ser tratado. Na igreja da mesma forma. Meus amados, nós precisamos cuidar uns dos outros, precisamos tratar uns dos outros, precisamos ser uma comunidade sincera, verdadeira. E isso também é exercitar a humildade. Como eu vou exercitar a minha humildade se todo mundo me bajula, se todo mundo só fica me elogiando? Provérbios vai falar sobre isso. Eu prefiro aquele que me fala a verdade do que o outro que vive só me bajulando. Por quê? Porque não há tratamento, não há exposição das feridas. É como você ir no médico e não contar qual o problema que você está tendo. Igreja é lugar de cura, mas às vezes a cura dói. Não dói? Mas nós não queremos dor. Não queremos dor. Queremos ser curados com tranquilidade. Tem algum medicamento? É igual tomar benzetacil. Tomei muita benzetacil na minha vida por causa do meu reumatismo no sangue, né? Eu me lembro que começou 3 em 3 dias. Eu sempre digo, quem nunca tomou benzetacil, quando ela vai entrando assim, parece que tem uma navalha cortando a sua veia, assim, né? Você sente ela espalhando pelo corpo. Mas toma que é bom. É um antibiótico poderoso. Depois foi de 15 em 15 dias, depois de mês em mês, e hoje, se eu quero resolver o problema da minha infecção, da minha amigdalite, é benzetacil. Mas depois criaram o que, gente? A xilocaína. Maravilha. Para que sofrer? É só pôr xilocaína, resolveu. Não tem mais dor, ou pelo menos como tinha. Às vezes nós queremos tratar a nossa vida assim, com xilocaína. Eu não quero que doa. O tratamento de Deus às vezes dói. Às vezes dói. Como cirurgias dói. Como extração de dentes dói, né? Agora não mais que tem anestesia. Humildade é você absorver quando alguém te fala alguma coisa e aquilo, no momento, fere o seu coração, te dá vontade de rebater, mas você guarda. E você diz: Senhor, eu quero ver se realmente o que essa pessoa disse tem a ver. E se tiver, meu querido, vai lá e confessa o seu pecado, peça perdão. Precisamos desses tratamentos na igreja para aprofundar as nossas relações e para sermos a cada dia mais uma comunidade de excelência. Em seguida, o apóstolo Pedro vai dizer que quando nos prepararmos aqui dentro, aí sim nós estamos agora prontos para o embate lá fora. E ele vai dizer que o embate com a sociedade no mundo acontece de 2 formas. Primeiro, quando você tem um coração desarmado. Não tente na sociedade pagar o mal com o mal. Se todo mundo xinga no trânsito, você como um cristão não tem que xingar, não tem que se nivelar às pessoas que estão lá fora. Você é dominado pelo Espírito. Não pague o mal por mal. O período que eles estavam vivendo é hostil, e hoje também nós temos várias situações hostis na nossa vida, no nosso dia a dia. Não revide, não revide. Por isso que o apóstolo Pedro diz: olha, vocês precisam se humilhar. E quando fala em se humilhar, não é só dentro da igreja, ou na relação conjugal, ou na família, não. Nós devemos nos humilhar também diante dos de fora. Porque quando alguém discute com você lá fora, o que ele quer é que você entre na briga. Mas quando você não entra, você amontoa brasas vivas sobre a cabeça dele. E aí é a oportunidade de Deus fazer a obra. E aí depois o apóstolo vai dizer também, quanto a esse coração desarmado, que não paga o mal com o mal, ele vai dizer: e nem a injúria por injúria. E você então olha e diz: mas mal por mal, injúria por injúria, mal por mal, está falando sobre danos físicos e materiais. Injúrias são danos morais. Ou seja, nós como cristãos fomos convidados a perder muitas vezes na nossa caminhada. Nós não vamos ter lucro em todas as coisas, porque às vezes a Bíblia nos instrui a recuar, para não termos o embate, para não nos nivelarmos conforme a sociedade aí fora. Por isso que o apóstolo vai dizer que nós devemos tratar com as pessoas de fora com um coração desarmado. Mas o apóstolo também vai dizer, por último, que nós devemos ter um coração cheio de bondade. Não é só uma atitude defensiva, onde você está desarmado, você não vai partir para o embate,
mas também é uma atitude ofensiva, mas com bondade. O mundo fica maluco com o Evangelho. O mundo não consegue entender essa matemática, nem nós. Só entendemos porque o Espírito Santo é que nos testifica no coração. Porque a nossa vontade não é essa, não é verdade? A nossa vontade é outra. Mas quando somos quebrantados, tratados, moídos, para nos tornarmos vasos que glorifiquem a Deus, aí sim, meus amados, nós conseguimos viver dessa forma. Por isso que o autor vai dizer, antes, pelo contrário, bem dizendo, não maltrate, bendiga, fale bem, porque foi para isso que vocês foram chamados. E vivendo assim, vocês receberão a bênção por herança. Nós precisamos trazer à memória que não pertencemos a essa terra. Aqui não é o nosso lugar, estamos de passagem. Aqui vivemos um período que significa absolutamente nada diante da eternidade. É como se nós estivéssemos fora de casa, numa terra difícil, com conflitos, com guerras, passando por diversas adversidades, mas nós vamos embora daqui. Nós temos que ter os nossos olhos e as nossas mentes focados na herança eterna, e é isso que o apóstolo Pedro nos convida a fazer. Esse mundo não nos cabe, esse mundo não é a nossa casa, esse mundo não é nosso. Precisamos sonhar com a vida eterna, querer a vida eterna, almejar a vida eterna, ter a certeza de que Jesus Cristo está voltando, porque é isso que aquece os nossos corações num mundo tão frio. É isso que nos enche de paz num mundo tão atribulado. É isso que nos dá esperança. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, se não fosse a ressurreição, de que valeria tudo isso? Se Jesus morresse e não ressurgisse dentre os mortos, de que valeria a minha fé? Porque, meus amados, viver por viver aqui não vale a pena. E as pessoas estão descobrindo. Quando você trabalha a literatura da geração Y e da geração Z, você percebe que são meninos e meninas, até jovens, que perderam completamente a razão de viver. Eles não têm por que lutar, muitos deles, né? Tantos outros têm. Mas uma grande parte não tem por que lutar. Eu vou lutar para quê? Eu vou correr para quê? Eu vou me esforçar? Por qual motivo? De que vale viver? E eles mergulham nas drogas, nos seus vícios, nas suas mazelas, porque não tem razão nenhuma para continuar vivendo nessa terra. A razão de permanecermos na caminhada é porque nós podemos olhar lá na frente e ter a certeza de que existe uma herança reservada para nós. É porque nós temos a certeza, assim como aquele filho pródigo, de que quando retornarmos para a casa do Pai, o Pai estará de braços abertos para nos receber e fazer uma grande festa. É isso que aquece os nossos corações, é isso que alimenta a nossa alma. E que em 2015, mais do que nunca, você sonhe com o céu, você almeje com o céu, você ore para que Jesus volte. Maranata, vem Senhor Jesus, mas cuidado, porque quando você ora por isso, talvez Jesus não venha, mas te leva. E não tem coisa melhor do que ir, gente. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Que nós sejamos como Pedro, como Paulo, como tantos crentes na história, que almejemos em nossos corações a vida eterna, porque é assim que funciona alguém que busca a excelência na fé. Ele almeja estar com o Pai. Eu quero concluir dizendo para você, todo atleta, ele sonha com o prêmio. Todo soldado, ele quer se destacar na tropa. E nós, como cristãos, não precisamos mergulhar os nossos corações e mentes nessa competitividade da sociedade, mas nós precisamos mergulhar os nossos corações e mentes no foco, no alvo, que é viver dentro da igreja, promovendo a harmonia, promovendo a paz, promovendo o amor fraternal, promovendo a coinonia. Nós precisamos ter uma reação para com o mundo que espante aqueles que estão ao nosso redor, porque em vez de maldizer, nós bendizemos. Foi para isso que fomos chamados, e seremos capacitados pelo Espírito para exercermos a nossa fé dessa forma, à medida que nós o buscamos de todo o coração. Que Deus te abençoe nesse ano, que Deus te ajude a ter excelência
na sua fé, excelência na sua caminhada cristã. Amém. Vamos orar. Querido Deus, esta igreja foi comprada pelo sangue de Cristo, foi lavada, remida, e fomos convocados, chamados, para buscar a excelência na nossa caminhada cristã. Excelência que transforma as nossas atitudes, tanto pessoalmente como nas nossas relações familiares, no trabalho, na sociedade e na igreja também. Fomos chamados, Deus, não para revidar o mal com o mal, mas para bendizer quando somos amaldiçoados. Capacita-nos com o Teu Espírito para a jornada. Nos dê força, nos dê condições de vivermos uma fé que resplandece a Tua glória. Ó Deus, e também desperta em nós o sonho e o desejo de irmos morar contigo por toda a eternidade. Ó Deus, esse mundo é mau, esse mundo está perdido, precisamos do Senhor, queremos o Senhor, almejamos o Senhor. Desperta em nós esses desejos, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus.